Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao 30. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firme em um só Espírito, com uma só fé, lutando juntos pela fé, ou melhor, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvistes que é meu. Pai, nós queremos te dar graça nesse momento, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou aqui nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, com cânticos, te louvamos com a nossa vida, Senhor, te louvamos com os dízimos, com as ofertas, e queremos também nessa manhã, Senhor, te louvar com a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela fidelidade dos nossos irmãos, que humildemente trouxeram aqui parte daquilo que o Senhor tem dado. Louvado seja o Senhor, porque são através desse entendimento, desse comportamento da nossa comunidade, Senhor, é que conseguimos aqui honrar os nossos compromissos, ó Deus, e poder te adorar, Senhor, por tudo isso. Agora, Senhor, nós queremos também pedir ao Senhor a direção, a iluminação do teu Santo Espírito, porque precisamos, Senhor, da sua ajuda, Senhor, para falar ao coração dos nossos irmãos nesta manhã. Cremos, ó Deus, que o Senhor há de colocar nos meus lábios, embora tenha estudado as Escrituras Sagradas, o Senhor há de falar ao coração de cada um de nós. Por isso, Senhor, neste momento te damos graças e te agradecemos desde já por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou e também pelo que irá nos proporcionar durante esse dia. Que o teu nome seja louvado por tudo isso. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria dar início à mensagem, ou melhor, eu quero dar início à mensagem desta manhã, fazendo algumas considerações sobre essa epístola de Paulo. A primeira é quanto à sua autoria. Embora existam algumas pessoas que contestem a autoria de Paulo, a maioria dos estudiosos entendem que Paulo realmente escreveu essa epístola. Ela é também conhecida como a epístola da prisão, a carta da prisão, porque Paulo, enquanto esteve encarcerado, e lá esteve por algum tempo, Paulo aproveitou essa oportunidade, depois de tomar ciência, após a visita de Epafrodito, um dos membros desta igreja, dessa amada igreja, Paulo toma ciência de algumas situações que ocorriam naquela comunidade, e então passa a escrever uma mensagem de coragem, uma mensagem de exortação, uma mensagem também de alegria, porque esta carta também ele é conhecido como a carta da alegria. Paulo, quando se refere a essa comunidade, irmãos, Paulo ele utiliza alguns termos aqui que provam o seu amor por essa igreja. Paulo chama essa igreja da sua alegria e coroa, ou seja, a coroa é um lugar de honra, é um lugar de visibilidade, e Paulo vê no coração e no trabalho dessa comunidade, desses irmãos, esse amor, esse cuidado fraternal, que é capaz até mesmo de abrir mão do seu dia a dia para ir ao encontro de um encarcerado como Paulo. Esta comunidade, irmãos, é uma comunidade que faz valer o cuidado em recíproco, ou seja, assim como Paulo, que fundou essa igreja,
e plantou essa igreja à margem dos rios, ou seja, essa igreja não nasceu com poder aquisitivo alto, essa igreja nasceu à margem, foi fundada em grande maioria por irmãs, como Lígia. Em Atos nós tomamos conhecimento disso. E vemos que a partir dessa obra que foi realizado às margens do rio, essa comunidade foi tomando uma proporção muito grande. E aí a gente pode perceber que essa comunidade, ela se preocupava com aqueles que estavam ali inseridos no corpo de Cristo, naquele local, mas ela também ajudava outras, ajudava a missão de Paulo, para que Paulo pudesse propagar esse evangelho a outros irmãos também. E por causa desse amor que essa comunidade tinha, ela, ao tomar conhecimento que Paulo estava encarcerado, faz o seguinte: envia Epafrodito até Paulo, para levar ali os seus mantimentos, os donativos, oferecer ajuda a um pastor que agora não pode, que precisa desses mantimentos, que precisa se manter para fazer a obra de Deus. Veja como é importante quando nós falamos dessa cooperação, quando nós falamos da ajuda, do trabalho, do esforço de cada um de nós, porque é através desse entendimento, de se colocar no lugar do outro, é que a gente pode perceber o quanto isso é importante. Só que nesse envio dessa igreja, enviando Epafrodito para visitar o apóstolo Paulo enquanto estava encarcerado, Epafrodito acaba adoecendo, quase que chegando a óbito. O amor entre os irmãos, ele não tem medida. O amor que nós recebemos de Deus é um amor que nos leva a ir numa direção até mesmo do perigo. Epafrodito, ele não imaginava que nessa caminhada ele pudesse passar por situações como essa. Paulo, ao ver Epafrodito, possivelmente se alegrou por se lembrar da comunidade que tinha ali um representante, alguém que demonstrava toda a sua preocupação com ele. Mas foi a partir desse entendimento e desse encontro, apesar das dificuldades, é que essa carta é conduzida até a comunidade de Filipos. Que coisa bonita, não é verdade? Mesmo diante de um cenário muito desfavorável, existe aqui ensinamentos que servem como modelo para as igrejas de hoje, principalmente na questão da unidade. A epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, ela é utilizada pelas igrejas hoje como base daquilo que significa unidade. E veja que, apesar dos meus relatos aqui, que apontam nessa direção da unidade, nessa relação de comunhão, a igreja de Filipenses, ela não é como nenhuma igreja formada de pessoas que não têm problemas, que não passam por lutas, que não passam por dificuldades. E é por isso, então, que Paulo, ao tomar conhecimento daquilo que se passava entre aquela comunidade, Paulo então escreve algumas considerações. Por exemplo, lá naquela comunidade havia desentendimento entre duas irmãs, Evódia e Sinti, que não estavam se entendendo. Elas trabalharam tanto tempo na obra, elas ajudaram a igreja de Filipos a ser conhecida naquela região, elas trabalharam duro para que outras pessoas pudessem se aproximar daquela comunidade, mas agora estavam passando por um desentendimento. E curioso é que quando situações como essas acontecem, há pessoas que fazem o quê? Que tentam apaziguar, mas por outro lado, existem outras que parece que quer jogar gasolina para que a coisa continue tomando uma proporção muito grande. Por isso que algumas vezes a gente observa algumas igrejas tendo cisão, se dividindo, a obra sendo dividida porque algumas pessoas entendem que não dá mais para continuar daquele jeito, e então elas acabam seguindo e fundando uma nova igreja. Mas essa igreja aqui, apesar de tudo isso, apesar dos momentos bons e ruins, ela é uma comunidade aqui que está sendo persuadida por Paulo a se fortalecer e a lutar contra essas dificuldades. Em tempos difíceis, a coisa mais importante, meus irmãos, é nós nos fortalecermos na fé. E Paulo encoraja então esses irmãos a tomarem 3 atitudes aqui que eu acho fundamentais para a nossa caminhada enquanto cristão. E para a nossa caminhada
como igreja. A primeira delas está logo no verso 1, quando Paulo diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. A primeira coisa que Paulo chama a atenção dessa comunidade aqui é que na hora da luta, na hora do combate, a igreja cristã, os membros que compõem a igreja, nós aqui propriamente falando da Betel, nós precisamos então viver da demonstração. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso quer dizer que a nossa vida deve ser uma vida de coerência. A vida cristã, ela precisa ser pautada na coerência. Esse verbo aqui, normalmente, Paulo, quando utiliza, ele utiliza mais de uma vez, ela sempre está relacionada à questão da política. Entendemos como a política é forte para dividir uma igreja, para dividir uma obra, ou para fazer com que a obra ela seja fortalecida. A ala que está do lado do bem, ela vai fazer uma política que possa fortalecer a unidade dos irmãos, fortalecer a comunhão dos irmãos. Mas se existir dentro daquela comunidade uma ala que esteja ali pura e simplesmente para dividir a obra, irmãos, a postura então e o caminhar desta sociedade ou desta comunidade, por certo, não será um caminhar que resultará em coisas positivas. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja precisa olhar para a sua conduta como cristão. E vejam que esse ensinamento faz parte da vida do apóstolo Paulo. Paulo, como um pastor, ele fazia questão de instruir as suas igrejas a tomar e aderir a essa mesma postura. Escrevendo em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 3, Paulo diz: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno, digno para o chamado que recebestes, com toda humildade. Vejam que uma característica aqui no serviço, na nossa postura como cristão, nós precisamos sempre ter uma postura de pessoas humildes. E a humildade aqui não significa não ter posses. A humildade aqui não quer dizer a questão social, o padrão social, mas a humildade aqui é para saber lidar com as situações do cotidiano, tendo sempre esse elemento, essa postura como uma postura de alguém que quer servir no corpo de Cristo. Quando nós fomos alcançados por Cristo, irmãos, a maneira como Deus olhou para nós, não olhou por aquilo que nós poderíamos fazer na sua obra. Porque se fosse pelo mérito da nossa obra, a salvação que nos foi dada por Cristo, irmãos, de maneira alguma eu e você teríamos mérito nisso. Mas vejam que o simples fato de Deus nos colocar numa igreja e fazer com que desfrutamos da mesma comunhão, é para que nós possamos primeiro olhar para a nossa realidade, entender o quanto precisamos reconhecer a postura dos outros e respeitar a postura dos outros, mas com muita humildade e mansidão, nós valorizarmos nas nossas relações o trato uns com os outros. Ser humilde, ser manso, são características que devem acompanhar a vida de qualquer cristão. Infelizmente, o tempo que nós vivemos não é um tempo em que as igrejas, não todas as igrejas, obviamente, são poucas, as igrejas que infelizmente não dão esse testemunho para aqueles que ainda não aderiram à fé. Nós vemos aí sinais, manifestações, atitudes, comportamentos que vão na direção contrária da nossa fé, mas nem por isso, no trato com eles, nós devemos usar de palavras que possam depreciar a sua fé. Quantos de nós não pensamos de maneira diferente do que pensamos hoje? Quantos de nós estamos há tanto tempo no Evangelho e ainda carecemos de uma postura que esteja compatível com a postura que o Evangelho nos convida a viver? Mas nem por isso nós não devemos abrir mão de entender que isso faz parte da nossa vida, e Paulo fala isso em Filipenses, dizendo que nós ainda não estamos prontos, que nós estamos caminhando, e que até o dia de Cristo, isto é, até a vinda do Senhor Jesus, Deus tem muita coisa para fazer na minha e na sua vida também. Outra coisa que Paulo fala aqui,
escrevendo a carta de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte, ele disse: vós sois a nossa carta, escrita no coração e no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vejam que o trato nas relações entre as pessoas, ele sempre nos leva o quê? A trazer no coração aquelas pessoas que tanto amamos. E na relação, na comunhão que nós nutrimos, na relação de uns com os outros, ela sempre nos leva o quê? A ter no sentimento de humildade, o sentimento de mansidão, mas também o sentimento de amor. É o amor que sustenta as relações, é o amor que fortalece as relações. Mas vejam que o contexto que Paulo está escrevendo essa carta aqui, essa mensagem, é um contexto em que a carta de transferência entre os irmãos tinha muito mais valor do que a ética, do que a moral. E por isso aquela comunidade de Corinto, ela recebia ali irmãos com cartas, mas que tinham uma vida completamente diferente da postura que o Evangelho nos convida a viver. Então Paulo, ele não olha para aquelas coisas que são, digamos assim, tradicionais. Paulo não quer ali imprimir, não está preocupado com simplesmente documentar alguma coisa. A relação entre os irmãos é a coisa mais importante. E na relação de amor, irmãos, nós nos fortalecemos ao ponto de dar um bom testemunho de vida. Eu conheço muitas pessoas que são pessoas que não precisam abrir a sua boca para falar do Evangelho. A sua conduta, a sua moral, a sua postura diante das pessoas, independente do local que ela esteja, ela sempre evangeliza através do seu comportamento. Eu me lembro, não aqui para me vangloriar, mas eu me lembro de uma ocasião no meu trabalho. Eu estava quieto no meu canto, fazendo o meu trabalho, e aí surgiu uma conversa ali sobre o Evangelho, e uma pessoa chegou para mim que não era evangélica e disse: eu gosto muito da sua postura, eu admiro muito a sua postura, porque eu vejo em você que você é um evangelho, mas você não é alienado na sua forma de conversar. Você não apenas conversa sobre o Evangelho, você fala sobre o Evangelho, mas você também procura falar sobre as outras coisas, você entende, você respeita as pessoas. Então o Evangelho é isso. O Evangelho não vem para nos alienar, o Evangelho ele vem para transformar a nossa vida, para mudar o nosso comportamento, para mudar a nossa forma na relação e fazer com que aquilo, onde quer que estejamos, nós, através da pessoa de Cristo, possamos ali agregar valor àquelas relações. Como é bom você estar perto de pessoas que são pessoas que têm uma mente positiva, que sabem, mesmo diante das situações adversas da vida, elas têm sempre uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo e uma palavra de exaltação, de colocar as pessoas para cima. Mas a segunda coisa que eu vejo aqui nesse Evangelho, e que eu gostaria de dizer, que além de nós lutarmos como igreja para darmos uma boa demonstração, ter uma vida coerente, nós também precisamos, irmãos, trabalhar a nossa questão da cooperação. Veja só o que Paulo fala na primeira parte do verso 27, na segunda parte do verso 7. Ele diz assim, ele diz assim, logo no início: de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí ele continua: para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme em um só espírito, em uma só alma. E aí ele conclui dizendo: lutando juntos pela fé evangélica. Quem disse, irmãos, que a nossa fé, ela nos convida a viver de maneira isolada? Quem disse que o trabalho na igreja, ele precisa ser realizado apenas por aquelas pessoas que são competentes? Olha, isso tem sido um dos grandes equívocos que nós temos vivido nos nossos dias. São pessoas que estão anos-luz à frente de outras, como se aquilo fosse a coisa mais importante dentro do Evangelho. Sabemos que Deus nos capacitou e nos dotou de dons diferenciados. Por exemplo, eu jamais conseguiria cantar
com a forma tão tranquila que o Sérgio canta. Eu jamais conseguiria tocar como o Paulinho toca. Eu olho para eles ali e percebo como eles ficam confortáveis naquela situação ali que eles estão servindo a Deus. Um cantando, tocando, e o outro ali simplesmente tranquilo, batendo, como se isso fosse uma coisa muito natural. A Deus, então, na igreja, na sua igreja, Ele capacitou pessoas com dons diferenciados justamente para que, através do nosso trabalho em equipe, a igreja possa se desenvolver e propagar a sua mensagem de esperança. Então, o que eu percebo aqui nesta segunda parte, nesse segundo momento, é que Paulo faz questão de mostrar que o espírito em equipe é que vai dar a força necessária para que o projeto, para que a sua igreja possa avançar enquanto equipe. E o trabalho em equipe, ele é extremamente importante. Conta-se uma história, uma certa feita, de que um jogador de basquetebol, ele chegou para o seu treinador e disse o seguinte: olha, por que nós vamos ficar aqui batalhando e lutando se fulano, no final de tudo, ele leva a glória? Ele faz as melhores jogadas, ele participa do momento final, que é arremessar e fazer a cesta, e quando o time é aplaudido, a única pessoa que é exaltada na equipe é fulano de tal. E aí o treinador percebeu aquele momento e a tristeza que passava no coração daquela pessoa, se dirigiu a ela dizendo o seguinte: olha, o fulano de tal, ele pode até passar por esse momento de glória, ele pode receber a maioria dos aplausos, mas nada daquilo aconteceria na vida dele se por detrás não houvesse uma equipe que pudesse combater na hora de que tivesse que combater, que tivesse que usar o conjunto, a harmonia, dar o seu melhor, derramar o seu suor em quadra, para que o resultado final da equipe fosse a grande vitória. O que eu quero dizer, irmãos, é que por detrás de uma cesta há um trabalho sendo executado. As coisas não acontecem por acaso. Se hoje nós olhamos para algumas igrejas e vemos essas igrejas, elas conseguindo alcançar um lugar especial na vida e no coração de algumas pessoas, a nossa igreja também, ela consegue chegar no mesmo patamar. Mas para que nós possamos chegar lá, o trabalho precisa ser duro. O trabalho não deve ser apenas do pastor, o trabalho não deve ser apenas do conselho, o trabalho deve ser desempenhado por mim e por você, quer sejam nos momentos em que estejamos mais à frente, por exemplo, eu aqui pregando, o pastor pregando, os irmãos tocando, ou o trabalho sendo feito nos bastidores. A grande batalha da vida, ela não é vencida num único momento onde travamos as lutas. Ela é vencida dia a dia, ela é vencida através dos esforços que somamos uns com os outros. E toda a equipe vitoriosa é aquela cujos esforços eles podem ser feitos de maneira isolada, mas o resultado final só virá se aqueles esforços estiverem sendo conduzidos pela liderança na mesma direção. Existem no nosso tempo equipes que são formadas e construídas como equipes autogerenciáveis. As equipes autogerenciáveis são aquelas em que a liderança, ela capacitou tão bem os membros daquela equipe que agora eles não precisam mais de uma liderança perto para que o trabalho seja executado. Penso que Paulo aqui, ou que essa visão de liderança que nós falamos hoje e chamamos de liderança autogerenciável, é aquilo que Paulo está imprimindo aos irmãos quando ele diz: quer eu estejais perto de vocês ou longe, esses irmãos, então, ele diz isso aqui, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme no Espírito. Veja só. Nós não precisamos, quando estamos bem instruídos pela palavra de Deus, quando somos bem orientados e apacentados pelo líder da igreja, nós, onde quer que estejamos, nós podemos demonstrar essa firmeza, essa segurança, essa confiança, ao ponto de dar a demonstração da nossa conduta de maneira irrepreensível, e que a presença do líder ou não fará diferença para que o trabalho seja feito com a mesma qualidade. Então, haverão momentos aqui, quem sabe, que o pastor Carlos Henrique terá que se ausentar muitas vezes pelo trabalho, pela questão do trabalho, pela dinâmica do trabalho da nossa igreja. E
quer que ele esteja presente ou não, nós que ficaremos aqui, deveremos exercer o trabalho com a mesma qualidade, com a mesma segurança e com o mesmo empenho e cooperação. Por isso o trabalho de equipe, ele deve ser sempre um motivo de incentivo, ou melhor, o trabalho em equipe deve ser incentivado sempre. Deve nos conduzir para a mesma direção. E isso, irmãos, não se aplica à igreja, não se aplica à empresa, se aplica também à nossa rotina de vida em família. Lá em casa, eu procuro sempre, ao lado da Renata, dividir as tarefas e assumir dividir as responsabilidades. Imagine você, eu, por exemplo, que trabalho fora e que também ajudo na igreja, se eu tivesse que assumir as rotinas de trabalho para cuidar da casa sozinho, se eu tivesse que assumir as rotinas de trabalho para levar o Nicolas para a escola também, e assumir também as minhas rotinas de trabalho na empresa que eu assumi um compromisso e tenho um contrato, e a Renata ficasse sozinha em casa e cuidasse da vida dela do jeito que ela bem quisesse, eu tenho certeza que no final do mês o resultado seria um resultado trágico. Não tenho dúvida disso. O nosso trabalho ali e a nossa família, por certo, iria chegar num ponto onde nem mesmo o diálogo seria a solução do problema. Existem problemas que as pessoas até falam, olha, para esse problema nem Deus resolve. Não na questão de que Deus não tem poder e autoridade para fazer, é porque não há mais entendimento, não há mais compreensão, o diálogo já não existe mais, a relação já está quebrada, já está rompida, e o que falta apenas é as pessoas consolidarem isso, mas que nós tenhamos aqui esse sentimento que Paulo fala e estimula a comunidade de Filipos a viver e a desempenhar, de que nós precisamos somar os nossos esforços. Não é porque o trabalho está indo muito bem que nós não podemos somar as nossas forças. Você que está chegando hoje ou que está aqui há pouco tempo, que deseja também somar ao nosso lado, venha, converse com o conselho, converse com o pastor, e eu tenho certeza de uma coisa, que você será muito bem recebido e a sua obra, a sua ação neste lugar, certamente será de grande valia para a nossa comunidade. Mas eu gostaria de citar a terceira e a última batalha que a igreja deve travar, ela deve ser no sentido da confiança. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 28, ele diz assim, em que nada estais intimidado pelos adversários. Irmãos, o que não nos falta na vida são pessoas para nos atacarem todas as áreas da nossa vida, não apenas da nossa fé em Deus, não apenas da nossa relação de confiança com Deus, são em todas as áreas. Na área financeira nós temos pessoas nos atacando, nas áreas relacionais nós temos pessoas nos atacando, na questão, na relação de trabalho nós temos pessoas ali que estão torcendo contra a gente, seja na relação profissional, seja na relação afetiva, sempre haverão pessoas torcendo contra nós. Mas o que Paulo está dizendo aqui para essa comunidade é que ela precisa acreditar em Deus, que ela precisa colocar a sua confiança naquele que plantou cada um daqueles membros da igreja de Filipos, e também nós aqui no nosso tempo precisamos confiar em Deus, independente dos adversários que venham até nós para tentar denegrir, para tentar desestimular a nossa fé, dizer que o nosso trabalho não está indo na direção ideal, naquilo que entendemos que seja a melhor forma de conduzir as coisas, mas nós precisamos entender que essas lutas, elas simplesmente vêm no sentido não apenas de desmotivar nós, mas elas são permitidas por Deus para que a gente possa crescer e se desenvolver na fé. Mas Paulo também fala de um segundo momento, que as lutas provam que somos salvos. Veja só o verso 27, ele diz assim, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer neles. Vejam só que uma luta, e aqui eu gostaria de te chamar a atenção para uma coisa, porque o evangelho que às vezes é pregado é um evangelho que propõe a mim e a você um afastamento de qualquer dificuldade na vida. Você aceitando a Deus, a sua vida vai mudar, você vai passar a ganhar mais, você será promovido, você será cabeça e não cauda. Mas vejam aqui que Paulo está dizendo que esse evangelho que aquela comunidade recebeu e que nós também recebemos, ele vem revestido de algo que não ficaremos livres em nenhum momento da vida. As
lutas, elas farão parte e nos acompanharão a todo momento, até o dia da vinda de Cristo. Somente quando Cristo vier buscar a sua igreja e nós formos levados para o novo céu e uma nova terra, é que lá nós poderemos afirmar e assegurar a cada um de nós nessa manhã, é que não haverá luta nem dor, só haverá alegria, não haverá mais doenças, não haverá mais relações sendo partidas, não haverá problemas de qualquer situação. Mas nós passaremos a viver num momento em que tudo será bonito e poderemos sim louvar ao Senhor com muita alegria por toda uma eternidade. Mas até lá, o que o Evangelho nos mostra e o que Paulo está nos afirmando aqui é que as lutas farão parte sim da nossa rotina, da nossa caminhada, e nós precisamos aprender com elas. E uma outra coisa importante aqui, eu vejo é que Paulo diz que foi concedido a graça. O Evangelho de Deus é um Evangelho de graça. Nós fomos alcançados pela graça e por isso estamos aqui. O que demonstra, irmãos, que não é por fruto do nosso trabalho que Deus tem nos levantado, nos erguido neste lugar para fazer o trabalho que deve ser feito, mas é olhar para trás e ver que o sofrimento de Cristo nos mostra também que nós devemos assumir a mesma postura, entendendo que foi a partir da obra de Cristo, a partir do seu sacrifício na cruz, é que nós podemos olhar para frente e ter uma esperança no nosso coração de dias melhores. Por isso, então, essa questão de que para nós é um privilégio servir a Deus, é um privilégio servir na obra de Cristo. E em Filipenses 3:10, Paulo vai dizer o seguinte, ele convoca essa amada igreja a participar do sofrimento de Cristo. Participa dessa obra. Veja o quanto isso foi significativo para que o crescimento do Evangelho, a expansão do Evangelho. Se hoje nós temos o número que temos de pessoas convertidas, é porque lá atrás Jesus pregou, Jesus fez o seu trabalho, ele esteve presente nesse mundo, sofreu as mesmas dores que nós sofremos como humanos, mesmo sendo Deus, ele também foi humano, ele também passou por todos esses sofrimentos, mas a obra que Cristo realizou na cruz, irmãos, trouxe para nós uma esperança na vida. Se hoje nós podemos olhar para frente e entender e esperar a volta de Cristo como uma virada na vida da humanidade, isso tudo é fruto de um sofrimento, do derramamento de sangue na cruz do Calvário. Cristo morreu por mim e por você. Por isso, então, a nossa fé nos leva também nessa mesma direção. Não temos que nos livrar, não temos que nos afastar, correr do sofrimento ou ignorar o sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa história de fé cristã e que nos move numa direção do crescimento. Por fim, Paulo está dizendo aqui que assim como Cristo sofreu, no versículo 30, que é a parte final, ele diz assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Uma coisa bonita é quando a gente olha que uma pessoa que teve uma demonstração tão bonita de vida como o apóstolo Paulo, é alguém aqui que se coloca como aqueles irmãos humildes da igreja, mostrando que o seu papel como líder não o livrou de nenhuma luta, de nenhum combate, de nenhum embate. Ao encorajar essa amada igreja aqui, Paulo está mostrando assim: olha, não são vocês apenas que estão passando por isso. Jesus passou e eu também, como uma liderança, estou passando nesse momento. Eu estou preso nesse lugar, estou encarcerado, impossibilitado de ir vê-los, de pregar o Evangelho, de falar das boas novas do Evangelho a vocês. Mas isso tudo não anula a obra que Jesus realizou na minha e na sua vida também. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar esse momento te estimulando a somar os seus esforços aqui na igreja. Primeiro, entendendo que nós lutamos para dar um bom testemunho de fé cristã.
Nós lutamos também para servir no corpo de Cristo, cada um dando sua parcela de contribuição. E nós lutamos também para preservar, para sermos fiéis a Deus e acreditarmos na obra que Deus realizou na minha e na sua vida também. Talvez nesse momento alguns estejam orando por pessoas que ainda não estão nessa comunidade da fé, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, mas isso não anula a nossa esperança em Deus, de que no tempo, no kairos dele, as coisas poderão acontecer, e a nossa vida, ou aquilo que nós idealizamos para a nossa casa, para a nossa igreja, para o nosso trabalho, para todas as áreas da nossa vida, há de acontecer pelo poder de Cristo na nossa vida também. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar o pastor Carlos para vir à frente, e fazer as considerações finais, ministrar a bênção, impetrar a bênção apostólica também. Amém, queridos irmãos, graça e paz. Vamos orar neste momento, Quero convidar você a se pôr em pé e oremos ao Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado por tudo, Pai, que aconteceu aqui, pelos louvores, orações, ofertas, dízimos, pela Tua palavra pregada ao nosso coração. Que o Senhor possa, de fato, despertar a cada um de nós, Pai, para o serviço na Tua casa, para o serviço ao mundo também, que tanto carece do Teu Evangelho, da Tua mensagem. Nós te rogamos assim e te agradecemos, porque te oramos em nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces, eternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra e sobre cada um de nós hoje aqui. Amém.